Vamos ler a partir do versículo 7 do capítulo 3 de Josué. E o Senhor disse a Josué: este dia começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Tu, pois, ordenarás aos sacerdotes que levam a arca do concerto, dizendo: quando vierdes até a borda das águas do Jordão, parareis no Jordão. Então disse Josué aos filhos de Israel: chegai-vos para cá, e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus. Disse mais Josué: nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que de todo lançará de diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, os ferezeus, os girgazeus, os amorreus e os jebuseus. Eis que a arca do concerto do Senhor de toda a terra passa o Jordão diante de vós. Tomai, pois, agora 12 homens das tribos de Israel, de cada tribo um homem, porque há de acontecer que assim que as plantas dos pés dos sacerdotes, que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, repousem nas águas do Jordão, se separarão as águas do Jordão, e as águas de cima, que de cima descem, pararão no montão. E aconteceu que, partindo o povo das suas tendas para passar o Jordão, levavam os sacerdotes a arca do concerto diante do povo. Até aqui, amados. Esta mensagem, ela traz como tema, atravessando momentos difíceis. A vida do cristão é assim, meu amado. Nós sempre estamos atravessando momentos de guerra, momentos de lutas, mas nós sabemos, pela palavra, que em cada uma delas, Deus já nos garantiu a vitória. Eu preciso apenas crer e confiar que o Senhor está comigo, que Ele está conosco, amém? Momentos difíceis, nós vamos passar, nós vamos atravessar. E Deus então promete a Israel uma terra que mana leite e mel. E aqui Israel, sob a liderança de Josué, chega diante do Jordão. E é óbvio, como todo e qualquer ser humano, olhando com os olhos naturais, eles viram aquele rio que estava transbordando e temeram, e talvez se questionaram, e talvez até duvidaram. E se eles duvidaram, eu não vou criticá-los, porque realmente era uma situação nova, embora eles ouviram falar que Deus havia aberto o Mar Vermelho, porque foi uma outra geração, né? Então, amados, aqui está Israel diante do Jordão, um momento difícil. E o que nós vemos através de Josué, esse homem de Deus, que ele passa para nós como lição para os nossos momentos difíceis. No último culto, um último ponto que eu falei foi: certifique-se de que você está trilhando dentro do propósito de Deus, porque o texto diz assim, que o Senhor falou para Josué: olha Josué, assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Ou seja, um plano, um propósito em andamento. Então, quando eu estou trilhando dentro da vontade de Deus, quando eu estou trilhando dentro de um propósito, eu não estou trilhando o que eu quero, eu não estou indo por um caminho que eu decidi ir, eu estou trilhando sempre, eu busco trilhar a vontade de Deus, eu busco caminhar na vontade de Deus, no propósito que Ele tem para mim. Então, se você chegou diante de um momento difícil, uma das coisas que Josué nos ensina você precisa ter a certeza de que você está dentro de um plano de Deus. E quando eu tenho essa certeza, que é o que eu creio aqui nesta noite, amém? Que você está dentro de um plano de Deus. Quando estamos dentro desse plano, não há inimigo que não caia, não há fortaleza que não caia, não há porta que não se abra, não há dificuldade que nós não ultrapassemos, porque nós chegamos até onde chegamos, porque estamos dentro da vontade de Deus, amém, meu irmão? Então, independente da sua situação difícil, lembre-se, eu estou dentro do plano de Deus, e se eu estou dentro do plano de Deus, Ele fará algo em nome de Jesus, Ele vai me socorrer, porque todo aquele que anda dentro do plano de Deus, meu irmão, é Deus que luta por ele, é Deus que quebra corações, é Deus que abre portas, é Deus que muda situações, porque estamos dentro do plano dele. E no plano de Deus só há um
destino a vitória pelo sangue de Jesus, amém, meu irmão? Isto foi o que eu falei no último culto, e agora hoje, o ponto que nós entramos hoje é o terceiro. Tenha sempre uma palavra do Senhor, e mobilize-se dentro dela. Quando nós chegamos no versículo 13, eu vou ler para você, nós vemos a Bíblia dizendo o seguinte: porque há de acontecer, ou seja, a palavra que Deus deu para o povo, porque há de acontecer, que assim que as plantas dos pés dos sacerdotes, que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, repousem nas águas do Jordão, se separarão as águas do Jordão, e as águas que de cima descem pararão no montão. Então por que eles podiam ter a certeza? Por que eles podiam continuar a jornada indo rumo ao Jordão? Porque eles tinham uma palavra. Porque eles buscaram em Deus uma direção, e Deus deu para eles essa direção. Olha, assim que a planta dos pés dos sacerdotes tocarem nas águas, as águas se abrirão. Olhe para mim, ponto final, assunto encerrado. Quando eu estiver atravessando um momento difícil, eu devo me lembrar, eu devo ter uma palavra que Deus me deu. No Réveillon aqui nós ouvimos alguns testemunhos, e todos eles estavam baseados em uma palavra que Deus havia dado. Em momentos difíceis, eu preciso buscar em Deus uma direção, eu preciso buscar em Deus uma palavra, e quando eu recebo esta palavra, eu posso acalmar o meu coração, eu posso tranquilizar a minha alma, eu posso ficar em paz, porque eu sei que aquilo que Deus falou para mim vai acontecer. Então, meu amado, eu não posso levar adiante de qualquer maneira, de qualquer forma, entrando em pânico, em desespero. Não. O que é que Deus falou para você? Qual é a palavra que Deus te deu? Qual a direção que o Senhor te deu quando Ele te chamou, quando Ele te salvou, ou quando Ele te fez uma promessa, ou talvez no dia de hoje? Eu não sei. Eu sei que Deus sempre tem uma palavra para nós, e toda a palavra de Deus se cumpre. Toda a palavra de Deus é imbatível, ela é implacável, ela é imparável, uma palavra que eu tenho dito muito, né? Então, quando Israel chega diante do Jordão, vamos supor que alguns questionassem: agora, Josué, o que nós vamos fazer? E talvez você esteja diante de situações que as próprias situações estão dizendo para você: e agora? O que vai ser de você? O que você vai fazer? Josué pôde dizer ao povo: o Senhor nos deu uma palavra, que no momento em que pisarmos as plantas dos pés nas águas do Jordão, eles se abrirão. O que falta muitas vezes na vida do crente, meu irmão, é o direcionamento da palavra, é estar sendo guiado pela palavra de Deus, ainda que seja uma palavra não muito fácil de se obedecer, de levar adiante. Mas muitas vezes, meus amados, nós não conseguimos ultrapassar momentos difíceis, porque nós não buscamos na palavra de Deus. Mas eu creio que nesta noite você está aqui, e desde o início do culto Deus está falando comigo e com você, amém? Então, diante desse Jordão que você está aí para atravessar, busque a palavra de Deus. Senhor, o que eu faço agora? Deus, que decisão eu devo tomar? Deus, para que lado eu devo ir? Senhor, o que eu devo falar? Deus, que passo eu devo dar? Senhor, como eu devo me comportar agora? Deus sempre tem uma palavra de vitória, de saída, de renovo, de direção para o seu povo. E Israel estava vivendo isto. Chegou o Jordão, e agora o que vamos fazer? Nós vamos fazer o que a palavra disse para nós fazermos? Ainda que seja algo impossível, ainda que seja algo difícil, algo, meu irmão, como exatamente aqui, onde já se viu atravessar um rio? E ainda que está transbordando. Eu estou aqui diante de um momento difícil, e Deus fala para nós colocarmos a planta dos pés no rio. Se esta é a palavra de Deus, é o que nós vamos fazer. Nós precisamos estar sendo guiados por aquilo que Deus tem falado ao nosso coração. E aqui eu quero lançar um desafio para nós, para você que está aqui nesta noite. O que a palavra tem dito ao seu coração,
a respeito das suas circunstâncias difíceis. O que a palavra tem dado sinal diante do que você tem vivido. Eu creio que nesta noite você vai sair daqui pela fé, amém? Com a direção certa para a sua vida. E uma das coisas que Deus está falando é: Josué, não faça nada a não ser buscar a minha palavra. Josué, não vá segundo as pressões, não vá segundo o medo, porque dependendo das situações, até conversávamos no culto, nós começamos a ser pressionados de uma tal maneira que começamos a ser dominados pelo medo. E não vamos deixar que o medo nos conduza. Corra e busque em Deus uma palavra, corra e busque em Deus a direção certa. Não faça o que a pressão está dizendo para você fazer, não faça o que alguém está dizendo para você fazer, não saia correndo para executar algo que não veio de Deus, porque quem tem a palavra de vida eterna é Deus, quem tem a palavra certa é Deus, quem tem a palavra final é Deus, amém, meu irmão? Quando chegam os momentos difíceis, busque a palavra do Senhor, em nome de Jesus. E Josué continua: olha, o que Deus falou para nós é isso, Israel, não é para nós fazermos nenhuma outra coisa, a não ser prepararmos a arca, colocarmos os sacerdotes na frente, e entrarmos no rio, e o resto é com Deus. Você só precisa ouvir a voz do Espírito, e ir fazer o que o Espírito está falando a você, em nome de Jesus. Continuando, meus amados, quarto ponto, quando nós chegamos aqui no versículo 14, e aconteceu que, partindo o povo das suas tendas, olha só, o povo começa a se mobilizar, de acordo com a palavra que Deus tinha dado para eles: ó, levantem, desarmem as tendas aí e vão rumo ao Jordão. Então, repetindo, e aconteceu que, partindo o povo das suas tendas para passar o Jordão, levavam os sacerdotes a arca do concerto diante do povo. A arca do concerto era a presença de Deus. A arca do concerto era a glória de Deus ia à frente. Mas olhe para mim, meus amados, eles começaram a se mobilizar, eles não ficaram parados, eles receberam uma direção, eles receberam um comando: vão rumo ao Jordão, porque eu vou fazer um milagre. E automaticamente eles começaram a armar as suas tendas, recolherem as coisas e a irem rumo ao Jordão. Aqui nós vemos duas coisas: e levando a arca do Senhor à frente. Qual é o quarto passo que Deus nos ensina nessa noite, irmãos? Quando chegam os momentos difíceis, eu tenho que ter atitudes que estejam alinhando o espiritual com o natural. Eu vou explicar. Muitas vezes, meu amado, tem coisas que o crente ele fica só orando. Orando e orando e orando e orando. Precisamos orar. Eu preciso sim buscar a Deus, mas eu terei que ter algumas atitudes. Eu estou orando em busca de um emprego, mas eu não vou lá levar um currículo, eu não vou lá ver a vaga, eu não pesquiso onde está precisando de alguém para trabalhar. Exemplo, eu quero ser um pregador cheio do Espírito, então eu vou ficar só orando, orando, orando. Não, eu vou ter que mergulhar na Bíblia, eu terei que ter tempo para estudar a Bíblia, eu precisarei ler, eu vou precisar saber as divisões da palavra, eu vou ter que fazer estudos da palavra e orar para ter unção. Então, nos momentos difíceis, meu irmão, nós precisamos ter atitudes que alinham o espiritual com o natural. Ou seja, eu terei que seguir sim os comandos do Espírito, mas tem coisas que serei eu que terei que fazer, amém? Quem está aqui diz amém. Tem coisas que eu terei que fazer, tem coisas que eu terei que orar, mas tem coisas que eu terei que fazer. Então eu preciso ter atitudes que estejam alinhadas com o Espírito. Não adianta eu orar para Deus me prosperar, me prospera, Senhor, ó Deus, eu preciso de prosperidade, mas eu não estou seguindo os princípios do Senhor. Ofertar, dizimar, fazer as coisas para o reino de Deus. Então eu creio que eu vou parando por aqui por hoje, mas o ponto principal aqui muitas vezes o crente, ele só ora,
mas ele não tem atitudes de acordo com aquilo que ele está buscando. Olha, o Senhor disse que vai abrir o Jordão. Aí eles ficaram lá dentro da tenda. Olha, Deus disse que vai abrir o Jordão. Deus disse que vai abrir o Jordão. Deus diz, olha, Deus vai fazer um milagre. Sim, mas só a hora que eu levantar a tenda e eu desmontá-la e começar a marchar, está ouvindo, meu irmão? Deus vai mudar situações dentro da minha casa. Deus vai mudar situações no dia a dia. Deus vai mudar o meu quadro histórico, porque eu estou dentro de uma palavra. Você recebeu uma palavra, você sabe o que Deus quer. Agora você precisa se mexer. É claro que Deus não está falando que você não faz isso. É um passo que Deus nos ensina. Muitas vezes eu estou diante de uma situação difícil, mas eu só fico orando. Ou o contrário, eu estou diante de uma situação difícil e eu faço, eu corro, eu isso, eu aquilo e eu não paro para orar. Amém? Mas hoje o Espírito Santo nos trouxe aqui nesta noite para isso. Para dizer a mim e a você: ei, meu filho, ore, mas haja. Ei, meu filho, creia na minha palavra, isso é espiritual, mas tenha atitudes aqui na terra. Tem um versículo da Bíblia que diz assim: tudo que você ligar na terra, será ligado no céu. Amém? E eu creio que o recado de Deus para nós nessa noite é esse. Em momentos difíceis, busque uma palavra de Deus. Em momentos difíceis, tenha atitudes espirituais, mas também tenha atitudes aqui na terra. Tem hora que você vai precisar tomar um remédio. Deus deixou um remédio aí para isso. Eu vou orar, mas vou tomar um remédio. Ou eu vou no médico. Senhor, põe a mão, usa esse médico, e em nome de Jesus eu vou lá. Então, tem coisas nessa noite na sua vida que talvez você está orando e é hora de agir. Ou tinha coisas que talvez você só estava agindo, você está falando, e você vai, você busca, você isso, você aquilo, mas é hora de orar. Os dois precisam andar alinhados. Enquanto eles desmontavam as tendas e iam rumo ao Rio Jordão, a arca do Senhor, a presença de Deus ia à frente.